Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos e você está no canal Cheiro de Gibi. Não há nada que mais me alegre senão ler algumas histórias muito boas do Batman, do Homem-Morcego, da década de 90. Recentemente recebi de presente este encadernado aqui de um amigo meu e tive a oportunidade de ler duas belas histórias do Homem-Morcego. A primeira história é Asas e a segunda história é Devoção. Pessoal, são histórias que retratam o Batman no começo de seu trabalho de vigilante, não é? Com suas dúvidas, seus questionamentos, suas indecisões, suas inseguranças em relação ao seu papel, à sua função de vigilante de Gotham City, não é? Seus medos, seus traumas, ok? E nessas duas histórias aqui nós vemos isso muito bem retratado. Sobretudo na segunda história. A primeira história, pessoal, intitulada Asas, não é? Tem roteiros de Howard Chaykin e desenhos de Gil Kane. Gil Kane também ajuda nos roteiros. E para quem não sabe quem é o Gil Kane é o célebre desenhista da Espada Selvagem de Conan, ali da década de 70, ok? Mas vamos lá para a história. Asas conta a história, tem como foco, não é? A doutora Birgit Eisenman com seu filho Kurt. Birgit Eisenman é uma projetista, é uma criadora de trajes espaciais e por conta de um acidente de helicóptero que mutila o seu filho Kurt, ela acaba criando um traje espacial e transforma o seu filho numa espécie de cobaia, a fim de que seu filho continue vivo, né, possa se tornar um sobrevivente desse tenebroso acidente que com ele acontece. Ela o insere dentro desse traje, formando aí um ser super forte, super ágil, não é? E Birgit Eisenman tem uma obsessão, uma paixonite pelo Homem-Morcego, e ela acaba fazendo com que seu filho Kurt o rapte, não é? E aí Batman, prisioneiro, não é, de Birgit Eisenman, terá que utilizar de toda a sua artimanha, de toda a sua inteligência, a fim de poder se salvar, não é, dessa paixão tenebrosa de Birgit Eisenman e tentar também aí enfrentar e derrotar o seu filho Kurt. Pessoal, é uma história interessante, porque nós vemos aí o Homem-Morcego tendo que fugir como uma espécie de rato de toda a sedução, de todas as artimanhas dessa cientista nazista, né, que quer tanto aí possuir o Homem-Morcego. É uma história muito boa, pessoal, desenhos muito bons, né? O Gil Kane manda muito bem nessa história, como mandava muito bem nas histórias da Espada Selvagem de Conan. A segunda história, intitulada Devoção, tem como personagem principal John Akers. John Akers, num determinado momento de sua vida, não é, errante por Gotham City, ele acaba sendo alvo ali de um gangster, não é? É espancado pelos capangas desse gangster e é salvo pelo Batman, não é? E quando ele é salvo pelo Batman e está internado no hospital, ele começa a ter visões de que o Homem-Morcego está chamando-o para se tornar seu seguidor e para dar continuidade, ajudá-lo em sua missão de salvar Gotham City dos bandidos, dos vilões. John Akers então recruta companheiros, parceiros, a fim de criar um esquadrão, uma espécie de seita seguidora do Homem-Morcego, para ajudá-la a combater os crimes que ocorrem em Gotham. Só que John Akers, né, em suas alucinações, também entende que fazer justiça com as próprias mãos é muitas vezes ser o executor dos criminosos, matá-los, né? Não só combater o crime, sanar o crime, mas também eliminar de uma vez por todas, permanentemente, Gotham desses criminosos. Batman não concorda muito com estes meios, embora em toda a sua insegurança, em toda a sua instabilidade do começo de vigilante, afinal de contas, o Batman no começo de sua carreira como vigilante não tinha a estabilidade e a maturidade que passou a ter com as experiências que foi adquirindo ao longo dos anos, como justiceiro, como vigilante noturno. Batman meio que concorda no começo com as ações de John Akers. Depois,
com muitas conversas com o Capitão Gordon, que na época ainda era capitão e não comissário, o Batman começa a cair na real e ver justamente que muitos vigilantes e muitas pessoas sem bom senso tentando combater o crime em Gotham, tentando fazer justiça com as próprias mãos, não daria muito certo, tá bom? Então, pessoal, é uma história sensacional essa segunda história. Em minha modesta opinião, é uma história superior à primeira, porque trabalha mais essa questão da falibilidade humana, das inseguranças do Bruce Wayne, das inseguranças do Batman como um cara que está iniciando na sua vida de combatente do crime, né, de cavaleiro das trevas. É uma história que faz o Batman refletir muito, pensar muito sobre a sua função, sobre o seu papel, sobre aquele indivíduo, no caso que combatendo o crime se propõe justamente a estabelecer o bem. E o bem deve ser estabelecido, deve ser desenvolvido de qual maneira? Com quais meios? Os fins realmente justificam os meios? São estes questionamentos que são feitos nessa segunda história, pessoal. Duas histórias que eu apreciei muito, apreciei mais a segunda, como lhes disse, mas são histórias que faz a gente refletir muito. As histórias em que nós temos o Batman no começo de sua carreira são histórias muito interessantes, porque retratam muito mais o lado humano do Batman, né, do que propriamente aquele lado idealizado de super-herói perfeito, sem nenhum tipo de defeito, sem quaisquer tipos de máculas, tá bom? Então, pessoal, é uma leitura que eu recomendo fortemente. É um encadernado de 168 páginas, ok? Com capa dura, com papel couché, ok? De uma boa gramatura. E, acima de tudo, pessoal, o que vale a pena neste encadernado são essas duas histórias maravilhosas, clássicas da década de 90. É isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos. Espero que vocês tenham curtido. Deixem seus comentários. Já conheciam estas duas histórias aqui? Ok? Por gentileza, se inscrevam no canal. Até mais, pessoal!